Boa noite, seguidores do programa Isaías de Culau. Estamos mais uma vez na sessão da Câmara Municipal de Sobral. Eu estou aqui com o vereador de oposição, Júnior Balreira, ele é do MDB. Júnior, houve um certo descontentamento ontem por parte da oposição, principalmente por você. Você até abandonou a sessão. O que foi que ocorreu naquele momento? Cumprimentar você, amigo Franco, cumprimentar a Isaías de Culau, nossos ouvintes que nos acompanham. Na realidade, tramitou nesta casa um projeto, né, Frank, de autoria do Executivo, e esse projeto, o objeto principal desse projeto era a recuperação fiscal, ou seja, o refis, no município de Sobral, que é um projeto interessante, né, que vai beneficiar a população de Sobral, no que diz respeito às dívidas, aos débitos dos contribuintes com o fisco municipal, mas dentro desse projeto, né, e aí foi considerado por isso, que já está sendo praxe aqui, um projeto Jabuti, ou seja, 2 artigos que tratam de matérias que nada tem a ver com refis. Um deles é uma autorização para que seja implementado no município de Sobral a tarifa, que deveria ser taxa, né? A tarifa de resíduos sólidos, ou seja, a taxa do lixo como se conhece. E outro que aumenta, que majora o ISS para os planos de saúde, exames, né? Essa questão de clínicas particulares de 3% para 5%. E nós somos contrários, eu sou contrário, foram apresentadas emendas com relação a isso. Essas emendas foram derrotadas na comissão e nós resolvemos apresentar emendas de plenário de conformidade com o que diz o nosso regimento no seu artigo 139. Né? Apresentamos essa emenda. No momento da apresentação das emendas, eu requeri que fosse votado em destaque, principalmente esses 2 artigos, mas tinha mais o artigo 18, então 18, 19 e 20, foi requerido. Quando eu requeri, em nenhum momento foi questionado por nenhum dos senhores vereadores. Subtende-se, quando acontece isso, que o pedido, o requerimento da votação em destaque foi aprovado. E é o que diz o artigo 122. O artigo que, de forma errônea, foi levantado ou questionado pela presidência para agir da forma que agiu. E isso, para que as pessoas entendam, não tinha nada demais. Esse artigo diz, e o que eu pedi é que as matérias ou os artigos do projeto que nós tínhamos consenso, tanto os vereadores de situação como os vereadores de oposição, que fossem votados, e os demais artigos que não haveria consenso, que eram só 3, fossem votados em destacado. Os 3 artigos depois. E não entendi por que se criou essa celeuma para que não acontecesse a votação dessa forma, né? Desrespeitando o que diz o nosso regimento. Então foi só isso que eu questionei, e quando não foi acatado, né, foi desrespeitado o regimento, como eu conheço do regimento, diferentemente, infelizmente, da presidente, e ela foi mal orientada, né, e foi pressionada por alguns vereadores, ela tomou uma atitude, no meu entender, até ditatorial, né, usou de forma sem respeitar o regimento, dizendo que ia proceder daquela forma. Eu me retirei do plenário, porque não fazia sentido eu ficar no plenário da casa, no trâmite de uma matéria importantíssima dessa, e nós estávamos simplesmente pedindo que o regimento fosse cumprido, e não foi. Então eu me retirei, a matéria foi aprovada, e a população de Sobral não está entendendo. Quiseram dizer, primeiro, que essa matéria não sendo aprovada, essa matéria que eu digo, não é o refis, é o artigo que estava dentro, o velho Jabuti, estava dentro da matéria. Em não sendo aprovado, o município corria risco de não receber recurso federal. Mentira, balela. Na lei que trata do marco regulatório do resíduos sólidos, ela não diz isso em canto nenhum. Diz sim que o município tem que cumprir, mas não diz lá que para isso ele tem que instituir taxa, certo? Esse é o fato. O outro fato é que 80% da população do município de Sobral não vai ser cobrado, não vai ser atingido, e só 20% vai pagar. E o princípio da isonomia tributária. Por que 80% não vai pagar e 20% vai pagar pelos 80%? Onde é que está dizendo isso? Não tem dizendo, porque na matéria não tem matéria tratando disso. O artigo pede só para autorizar a instituição e a regulamentação dessa taxa, que vai ser regulamentada do jeito que o prefeito entender. Então ninguém sabe de quem vai ser cobrado, o quanto vai ser cobrado, quem vai ser isento, ninguém sabe nada. Se tivesse um projeto específico para isso, nós teríamos debatido, discutido, entenderíamos, poderíamos até votar a favor, dependendo do que fosse a matéria. Mas
do jeito que foi, em hipótese alguma eu votaria a favor de uma matéria dessa, e isso foi o que houve, gerou toda essa celeuma, gerou toda essa discussão, e aí nós vamos procurar. Estou pedindo, solicitando já a cópia da ata, na íntegra, pedir para que fosse transcrito ipsiliter o que aconteceu, as filmagens, para que a gente faça um estudo e veja de que forma a gente pode fazer com que o regimento desta casa seja respeitado. Somente isso. A Câmara Municipal de Sobral não é secretaria do município. Os poderes são independentes, apesar de dever serem harmônicos, mas eles são independentes. Então a Câmara Municipal de Sobral não pode ser subserviente ao prefeito, ao chefe de gabinete, a quem quer que seja. Tem que respeitar o regimento. Ganhe no voto. Vamos discutir, debater, vote contra as emendas, vote contra a matéria, ganhe no voto. Agora, desrespeitando o regimento, não dá para acontecer, que também é o que está acontecendo. Quem acompanhou a sessão de ontem e acompanhou a sessão de hoje, viu. Ontem, né, a matéria ela necessitava de 2 votações, todas as segundas-feiras estão fazendo isso quando tem matéria do Executivo. Termina a sessão ordinária, é requerida uma sessão extraordinária, e na terça-feira ninguém vem para a Câmara. A Câmara fica aí praticamente, ficou como hoje, praticamente só os vereadores de oposição, a não ser o vereador Ajax, que chegou depois e passou a presidir a sessão da casa. Júnior, tomando as vias judiciais, há a possibilidade até de cancelar a sessão de ontem? Claro, se houver um entendimento por parte do judiciário de que houve, né, o desrespeito ao regimento, claro que a sessão ela pode ser cancelada. Né? Nós vamos estudar, vamos pegar tudo direitinho, vamos analisar e provavelmente a gente consiga ingressar com a ação para que a gente, como eu estou dizendo, se não fizer assim, vai acontecer isso toda semana, e aí isso gera o desrespeito às minorias. Né? Nós somos minorias, mas nós temos, o regimento ele acontece para isso. Ele tem que ser seguido para que as minorias possam opinar, possam debater, possam discutir, e aí quem tiver mais voto ganha. Beleza, aí a gente respeita. Muito bem. Muito obrigado pela sua atenção. Agradecer a você o espaço, um abraço a você, meu amigo Frank, ao Isaías Nicolau e a todos os ouvintes e aquelas pessoas que nos assistem. Muito obrigado. Um abraço, meu amigo. Com imagens direto da Câmara Municipal de Sobral, Frank Oliveira para o programa Isaías Nicolau.